Olá, aqui é o Elmo e você é bem-vindo sempre aqui no canal Minutos com Jesus, momento em que estamos fazendo os destaques do livro do Apocalipse. E eu quero aqui dar um destaque final para o capítulo 4, com alguns versículos que nos chamam muito a atenção. Então, o versículo 9, 10 e 11, para fechar então esse destaque do capítulo 4, porque depois nós já vamos entrar no 5, falando dos selos, dos 7 selos do Apocalipse. Muito bem, então o versículo 9 do capítulo 4 diz assim: E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, no 10 diz: Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Então, notem que eles estão falando aqui ora da pessoa de Deus, ora da pessoa de Jesus, né? E vamos voltar então aos 9. Fala dos 4 animais que nós citamos no áudio anterior, né? Sobre as suas características, o que eles representavam, né? No caso, entendimento que eles representam os 4 evangelhos, né? Mas aqui então sobre aquilo que foi dito, ao que vive para todo sempre. Então, eles estão falando sobre a vida de Deus. Temos muito o que falar, né? Então, Deus da imortalidade, que está em 1 Timóteo 6,16, neste testemunho de Jesus Cristo, então Deus é aquele que tem a vida em si mesmo. João 5,26a. Isso naturalmente significa que as causas de sua existência estão nele mesmo, né? Então, nele é a vida inerente, de modo oposto à vida criaturas, né? Sua vida não vem de fonte externa. Ele tinha vida em si mesmo quando não havia, em parte alguma, fora dele. Muito interessante essa forma de ver, né, sobre a vida da, do nosso Deus, né? Ou das pessoas de Deus. No caso, Jesus aqui e o próprio Deus, o Pai e o Filho. Então, agora a gente falando dos 24 anciãos que estavam prostrados sobre o trono, né? Diante daquele que vive para todo sempre. Então, assim, enquanto os seres viventes davam glória, olha só, os 4 seres viventes davam glória e honra e ações de graças, e esses 24 anciãos, eles prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. E os 24, nós lembramos que então eram o quê? Os 12 apóstolos, né, e os 12 patriarcas, né, do Velho Testamento. E os 12 citados, os 12 apóstolos do Novo Testamento, os que estiveram com Jesus. E num gesto de amor, então, né, de a si mesmo se humilharem e exaltarem a Deus. E ali eles estavam exaltando, estavam adorando, eles estavam glorificando, lançando as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, que já é o versículo 11, né, e último, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Então aqui teve início o grande culto da criação, tendo início no interior do céu, né, conforme a gente pode ver no capítulo 5, versículo 13, que a gente vai ver adiante. A adoração continua, porém, já com a participação de toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, né, como Jesus disse, e que está no mar também. E é o grande culto da criação, ou seja, no versículo 5, os animais diziam, né, amém, não para que o culto terminasse, e sim para a continuidade do mesmo, ou seja, continuidade daquele culto, a continuidade da adoração. Amém? E aí, então, a gente fecha esta mensagem aqui, este destaque sobre a criação de todas as coisas, né? Então, o versículo 11 mostra-nos a pessoa de Deus como o Criador Supremo de todas as coisas.
Então, isso inclui céus e terra, o espiritual com os seus anjos e o material com a raça humana. Interessante que nós vamos voltar a ter o corpo glorificado, né? Voltar a ter, não, nós vamos ter o corpo glorificado, semelhante à existência dos anjos, porque hoje nós não os enxergamos quando eles vêm fazer alguma ministração na terra, né? Por ordem de Deus, né? Mas assim, interessante que eles vivem num reino, num modelo espiritual, e nós ainda vivemos no modelo material, mas tudo depois será um único modelo, né? Dentro daquilo que Deus criou. Então, num contexto geral, isso é depreendido do primeiro capítulo da Bíblia, né? Então, Deus criou céus e terra, o céu e a terra como todo o seu exército, é mencionado em Gênesis 2:1, né? Então, o exército aqui significa avançar como soldado e andar juntos para o serviço. Então, o termo é usado, o termo tsaba, né, ou tsaban, o termo é usado acerca dos anjos. Tem várias passagens que está citado isso, são bastante, então vou economizar aqui um pouco. Refere-se também aos corpos celestes e aos poderes do céu. Então, mas o texto em foco diz que é um só, que só um é Senhor, né? E Deus dos crentes em Deus, né? E só um é digno de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas foram feitas por ele, criadas. O poder e vontade de Deus foram a causa da existência de todas as coisas. Deus é também o Criador, né? O homem pode fazer alguma coisa com o material já existente, porém Deus cria tudo do nada, né? E assim nós podemos entender que aquilo que Jesus diz, né? Eu e o Pai somos um, né? Então ali a gente vê as figuras de Pai e Filho fundidas, né? Como Deus, né? Porque ambos são Deus, né? Só a diferença é que Jesus veio então viver como homem aqui para cumprir o propósito do Pai, né? Que era o restabelecimento de sua, ou seja, a reconciliação sua com a humanidade, né? Por conta do pecado. Porque nós estávamos afastados de Deus. Mas, então, por enquanto é isso, os destaques que nós temos. Depois nós vamos já entrar nos selos do Apocalipse. Que Deus te abençoe, te guarde e que você possa curtir, compartilhar esta mensagem e levar essa bênção para mais alguém, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.